Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de História e nós vamos dar continuidade nas atividades lá na página 85. Abra seu livro e vamos começar. E lembrando que nesta unidade nós estamos vendo sobre fonte histórica, fonte oral, fonte escrita, cultura material, cultura imaterial. Então nós vamos começar lá na página 85. Vamos lá? Exercício número 5. Observe a imagem de um tipo de cultura material e responda as questões a seguir. Então, olha para você ver, é uma cultura material, né? Porque a gente pode tocá-la. Então, e é uma cerâmica pré-colombiana. Agora, vamos responder. A. Como é esse objeto? Descreva seus detalhes. Aí você pode colocar, né, o formato, pode colocar as cores, entre outros detalhes aí que você identificou. B. De que material você acha que ele é feito? Se nós observarmos a legenda, ela própria já diz, né, que é uma cerâmica. E a cerâmica, ela é feita de argila. Ô tia, mas eu posso colocar que ela foi feita de barro? Pode também, porque o barro é a mesma coisa que a argila, né? Só que nós costumamos falar que cerâmica é feita de argila, tá bom? C. Para que você acha que ele poderia ser usado? Olhando para ele, o que vocês imaginam? Ah, muito bem, quem respondeu que imagina um prato. E é isso mesmo. Esse objeto era usado como um prato para se alimentar. Ô tia, mas será que ele pode ser também algo para deixar em exposição? Pode também, não é? Porque é tão bonito que dá vontade de deixar ali no armário ou algum local exposto ali. Por conta da criatividade, né, que foi utilizado ali, né, nos desenhos. Então pode ser utilizado como peça de decoração. Página 86. Vamos imaginar que você esteja realizando uma investigação acerca dos hábitos e comportamento das pessoas no passado. Para isso, você fará uma pesquisa sobre os seguintes objetos. E aí você pode ver, né, esses 3 objetos. Observe atentamente. E agora na página 87, você verá também que tem mais um objeto lá. E agora mostre as imagens para um adulto de sua família e responda as perguntas a seguir. Primeira pergunta: quais são os nomes dos objetos de cada imagem? Segunda pergunta: você já utilizou algum desses objetos? Terceira pergunta: qual é a função deles? Então, todos aí têm a mesma função. Quarta pergunta: esses objetos não são mais usados pela maioria das pessoas. Isso significa que as pessoas não fazem mais o que faziam com eles? Ah, que pergunta boa, hein? Antigamente era usado aí esses tipos de objetos e hoje em dia, será que as pessoas ainda fazem o que faziam com eles? Qual é o nome do objeto que é usado hoje em dia que tem a mesma função desses que aparecem na imagem? E agora a página 88 é uma brincadeira. Vamos cantar com a tia? A brincadeira Corre Cotia? Corre cotia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão, mocinha bonita do meu coração. Então, nesta brincadeira é utilizado um material, né, que é o lenço, e aí mostra como brincar, mostra a regra da brincadeira. A brincadeira, ela pode ser realizada em grupo, sentam-se formando uma roda e escolham uma pessoa para ser o pegador. Quem estiver sentado canta a parlenda. A parlenda Corre Cotia. Durante a parlenda, o pegador deixa cair o lenço atrás de um dos jogadores sem que este perceba. Quando o participante escolhido percebe que o lenço está atrás dele, começa a perseguição ao pegador, que deve correr para ocupar o lugar vago.
Se o pegador for apanhado antes de chegar ao lugar vazio, ele continua nessa função. Mas se ele conseguir dar a volta e ocupar o lugar vago, é o jogador escolhido quem vira o pegador. E a tia Damares já brincou muito desta brincadeira, né? Do corre com tia. E você já brincou também? Quando você tiver a oportunidade, você pode brincar então, tá bom? Agora está um pouco complicado, né? Que não dá para ficar chamando primos, vizinhos para brincar por conta da quarentena. Mas quando puder todo mundo se reunir novamente, aproveite para brincar. É muito boa essa brincadeira. Agora a página 89 no box O que eu aprendi, ou seja, o que nós aprendemos nesta unidade. Tudo que os seres humanos produzem pode ser considerado uma fonte histórica. Segunda coisa, as fontes históricas podem ser do tipo escrita, oral, visual, audiovisual, cultura material ou cultura imaterial. Terceiro, o pesquisador que estuda e interpreta as fontes históricas é o historiador. Quarto, podemos conhecer os hábitos das pessoas do passado por meio dos estudos das fontes históricas. E quinto, as fontes históricas mais importantes para uma comunidade são preservadas e guardadas em arquivos ou museus. Tudo isso nós aprendemos nessa unidade, lembra? Que a tia falou que tudo que o ser humano produz é uma fonte histórica, por exemplo, a cerâmica, as fotografias, um objeto que ele produz, ele pode ser guardado para contar a história daquele objeto, não é? A segunda, falou que as fontes históricas podem ser escrita, quando é utilizada a escrita, oral, quando é utilizada a fala, visual, quando nós podemos ver, audiovisual, quando a gente pode ouvir e ver. Cultura material é quando por exemplo, é feito ali uma cerâmica e você pode tocar, então é considerado uma cultura material. E cultura imaterial são as tradições, os costumes, valores que são ensinados e são passados, de geração para geração. Agora, escreva um exemplo de fonte histórica para cada tipo. E aí você vai escrever um exemplo de fonte escrita, um exemplo de fonte oral, um exemplo de fonte visual ou audiovisual, um exemplo de cultura material e de cultura imaterial também, tá bom? Então agora nós vamos lá para a página 136 das atividades complementares, que diz assim: exercício 3. Imagine que você encontrou objetos muito antigos e precisa descobrir a função que cada um deles tinha para as pessoas que os usavam. Ligue os objetos às suas funções. Então, vocês vão ligar, por exemplo, o primeiro objeto. Para que ele servia? Será que era para cozinhar alimentos, passar roupa ou armazenar bebida? Então, você vai ligar aí cada objeto à sua função. Exercício número 4. Agora, pesquise em revistas as imagens desses objetos na atualidade e colhe-as dentro dos quadros a seguir para compará-las com as imagens dos objetos da atividade anterior. Então, você vai recortar esses mesmos objetos, só que agora modernos, não é? E vai colar aí para a tia. E aí você tem 3 espaços, um na página 136 e 2 na página 137 para colar esses objetos. Ô tia, mas eu não tenho revista, não tem como eu recortar. Tudo bem, você pode então desenhar esses objetos, tá bom? Crianças, e por hoje, do livro das atividades para serem realizadas e enviadas para a tia Damares, foi então até a página 137. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês realizem a leitura da unidade 5, que começa lá na página 90. Então, vocês vão ler 90, 91, 92, 93 e 94. Realizem atentamente a leitura.
Pode ler devagar. Chame alguém de sua família para que vocês realizem essa leitura em voz alta, para eles verem como vocês estão realizando bem essa leitura, né? Então, por favor, a tia quer que todos participem dessa leitura. A tia não vai ver, não é? Não vai ouvir vocês fazendo a leitura, mas eu acredito que todos irão fazer, certo? Então, por hoje é só. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.